Sabe aquele momento em que o tempo congela? Aquele segundo exato em que uma frase é dita e você sabe, com certeza absoluta, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois dela? Foi isso que aconteceu comigo no último sábado à noite. Estávamos na minha sala de jantar, mesa posta, caixas de pizza aberta, vinho, cerveja e risadas. O meu marido, o Bruno, estava no palco. Sabe aquele homem que adora ter plateia? Pois é. Os amigos do futebol estavam lá, rindo das piadas dele, e no meio da euforia, ele decidiu que seria engraçado me comparar com a ex-noiva dele, a lendária Vanessa. Ele olhou para mim, apontou o pedaço de pizza e disse, alto e claro, a Vanessa? Aquilo sim era um avião, um Boeing 747. A Priscila aqui. A Pri é meu fusquinha. Confiável, econômico, mas não dá para comparar a potência, né? Os amigos riram. Aquele riso de homem, cúmplice, machista. Ele achou que eu ia rir. Achou que eu ia abaixar a cabeça e aceitar ser o Fusca da vida dele. O que ele esqueceu é que Fuscas também atropelam. E que eu sabia um segredinho sobre a pilotagem dele que a tal Vanessa tinha me contado num encontro casual. Eu limpei a boca com o guardanapo. Sorri. E soltei a frase que acabou com o jantar, acabou com a moral dele e acabou com o nosso casamento. Se você quer saber como transformei uma humilhação pública na minha carta de alforria, fica comigo. Pega a sua fatia de pizza, porque essa história é recheada de vingança. Para vocês entenderem o tamanho do desastre, preciso apresentar o Bruno. Nós somos casados há 10 anos. Eu sou a Priscila, tenho 43 anos. Sou diretora comercial de uma multinacional. Eu ganho bem, me cuido, malho, tenho minha vida, meus amigos. Eu não sou uma mulher encostada. A gente divide as contas meio a meio, a casa é nossa, os carros são nossos. Não tem essa de ele me banca. O Bruno tem 45. Ele é engenheiro. Um cara bonito, grisalho, charmoso. Aquele tipo que envelhece bem fisicamente, mas a cabeça. A cabeça parece que parou nos 25 anos. O problema do Bruno é a nostalgia. Ele sofre de passadismo crônico. Sabe aquele cara que acha que a música de antigamente era melhor, que o futebol de antigamente era melhor e que as mulheres de antigamente eram melhores? Esse é o Bruno. Ele vive contando histórias da época de solteiro. Ah, na minha época de ouro. Ah, quando eu pegava geral. E no centro dessas histórias, sempre tem a Vanessa. A Vanessa foi a noiva dele antes de mim. Terminaram uns 2 anos antes de nos conhecermos. Pelo que ele conta, a Vanessa era a Miss Universo, a CEO da Apple e a Madre Teresa, tudo numa mulher só. A Vanessa tinha uma pegada. Ele dizia para os amigos, quando achava que eu não estava ouvindo. A Vanessa se vestia como uma modelo. Ele soltava quando eu colocava um pijama confortável. No começo, eu relevava. Ciúmes retroativo é bobagem, certo? Eu sou a esposa. Eu sou a atual. Eu sou a mulher que construiu a vida com ele. Mas com o tempo, isso vai minando a gente. Você começa a se sentir o prêmio de consolação, a opção segura. Ele me elogiava, sim, mas os elogios eram sempre sobre a minha utilidade. A Pri é parceira. A Pri organiza tudo. A Pri é ponta firme. Nunca era. A Pri é a mulher mais linda que eu já vi. A Pri me deixa louco. Não, eu era a confortável e a Vanessa era a aventura. Eu achava que dava para viver assim, até aquele sábado à noite. A gente tem essa tradição de receber os amigos dele para comer pizza e beber cerveja artesanal. Eu gosto de receber. Arrumei a casa, comprei vinhos bons para mim e para as esposas, que não foram dessa vez, foi o Clube do Bolinha, mais eu e uma amiga minha, a Carla. Eram uns 5 amigos dele. O Rogério, o Marcelo, o Duda, aquela turma do futebol de quarta-feira. O clima estava ótimo. Música tocando, todo mundo rindo. O Bruno estava na 3ª ou 4ª cerveja IPA, aquela forte. Ele estava ficando alto. E quando o Bruno bebe, o filtro dele, que já é fino, desaparece. O assunto na mesa girou para carros. Homem adora falar de carro. Pô, Bruno, viu o carro novo do Duda? Uma máquina.
disse o Rogério. Vi. Top demais. Mas carro bom mesmo era o meu Opala 92. Aquilo bebia, mas andava. O Bruno começou. E aí, como sempre, o assunto deslizou de carros para mulheres. Porque na cabeça deles é a mesma categoria de posses. É igual mulher, né? Soltou o Marcelo rindo. Tem umas que dão trabalho, mas vale a pena o passeio. Eu estava servindo mais uma rodada de pizza de calabresa. Parei para ouvir. O Bruno olhou para mim. Ele estava com aquele sorriso torto de quem vai falar uma besteira colossal. Ele bateu na mesa para chamar a atenção. Falando nisso, vocês lembram da Vanessa? Os amigos fizeram Todo mundo sabia da lenda da Vanessa. Rapaz, a Vanessa, aquilo não era mulher. Aquilo era um monumento, um Boeing 747, turbina dupla, decolava vertical. O Bruno gesticulava, empolgado. E a Priscila? Perguntou o Duda, meio sem graça, tentando me incluir ou me defender, não sei. O Bruno olhou para mim. Ele me mediu de cima a baixo. Eu estava num vestido de linho, maquiada, cheirosa. Eu me sentia ótima. Mas ele não viu isso. Ele riu e disse: A Pri? A Pri é meu Fusquinha 66, risadas na mesa. É sério, ele continuou, achando que estava abafando. O Fusquinha é o melhor carro do mundo. É econômico. Não dá manutenção. Pega no tranco no frio. É pau para toda obra. Você sabe que ele vai te levar em casa. Não tem luxo, não tem ar-condicionado, não corre muito. Mas é confiável. Já o Boeing. O Boeing custa caro, dá trabalho, mas quando voa... Amigo, você vê as estrelas. Ele terminou a frase e virou o copo de cerveja triunfante. Os amigos riram. Mas foi aquele riso de constrangimento, sabe? Aquele ha-ha-ha, meio forçado, olhando para mim de canto de olho para ver se eu ia jogar a pizza na cara dele. A Carla, minha amiga, ficou boquiaberta. Ela me olhou como quem diz: Você vai deixar? Eu congelei por um segundo. Fusquinha. Não corre muito. Não tem luxo. Eu, Priscila, diretora comercial, que pago metade daquela casa, que me mato na academia, que compro lingerie cara para esse homem. Eu era o Fusca velho, comparada à máquina que ele perdeu há 15 anos. Aquilo doeu. Mas a dor, aos 43 anos, vira combustível muito rápido. Eu lembrei de um detalhe crucial. 3 semanas antes, eu tinha ido à minha dermatologista. E quem estava na sala de espera? A Vanessa. A própria. O Boeing. Ela está ótima, sim. Conversamos. Mulheres maduras conversam. E o assunto Bruno surgiu. E ela me contou o motivo real do término. Um motivo que o Bruno nunca contou para os amigos. Eu olhei para o Bruno. Ele estava lá, sorrindo, esperando que eu fosse a esposa fusquinha que aguenta o tranco e ri da piada sem graça. Eu respirei fundo. Coloquei a espátula de pizza na mesa. Limpei as mãos no guardanapo de pano calmamente. O silêncio começou a se instalar na mesa porque eu não estava rindo. Amor. Eu comecei com a voz doce, aveludada. O Bruno me olhou, confiante. Fala, meu Fusca. Essa comparação foi ótima. De verdade, o Fusca e o Boeing, muito criativo. Eu sei, eu sou bom de metáfora, ele brindou com o Duda. É verdade. A Vanessa era mesmo um Boeing, um avião. Viu? Até ela admite, o Bruno gritou. Inclusive, eu continuei, aumentando um pouco o volume da voz para cobrir a risada dele. Eu encontrei com a Vanessa semana passada, na doutora Cláudia. O sorriso do Bruno vacilou. Encontrou? Encontrei. A gente bateu um papo longo. Lembramos de você. Os amigos ficaram em silêncio absoluto. Sentiram o cheiro de sangue. E sabe o que ela me disse, Bruno? Sobre essa época de piloto que você tanto fala? Pri, não começa. Ele tentou cortar, sentindo o perigo. Mas eu não parei. Eu estava decolando. Ela disse que você adorava tentar pilotar o Boeing. Que você entrava na cabine todo empolgado, cheio de marra. Olhei para os amigos dele. Mas ela me confidenciou uma coisa triste. Gente, ela disse,
Priscila, o Bruno é um querido. Mas pena que ele não tinha brevê para pilotar avião grande. Priscila! O Bruno ficou vermelho. E não foi só isso. Eu continuei, implacável. Ela disse que o problema maior não era nem a falta de carteira, era o equipamento. Segundo a Vanessa, o seu trem de pouso tinha um defeito de fábrica. Ele subia, mas recolhia rápido demais. Às vezes, nem dava tempo de decolar, e o voo já tinha acabado. Se é que vocês me entendem. O silêncio na mesa foi a coisa mais pesada que eu já senti. Dava para ouvir o motor da geladeira na cozinha. O Bruno estava roxo. Roxo de vergonha. A masculinidade dele, que ele tinha acabado de inflar comparando mulheres a carros, tinha sido furada com um alfinete em público. O Duda não aguentou. Soltou uma gargalhada nasal. Pff! E foi o gatilho. A mesa explodiu. Caraca! Gritou o Rogério. O trem de pouso recolhia rápido. Eita, piloto de teco-teco! Gritou o Marcelo. Essa doeu até em mim, riu a Carla. Eles riam de chorar. Riam de bater na mesa. O Bruno ficou sentado, paralisado, olhando para o prato de pizza como se quisesse se enterrar no molho de tomate. Ele olhou para mim com ódio. Você não devia ter dito isso. Você me humilhou na frente dos meus amigos. Eu parei de rir. Fiquei séria. E você? Perguntei baixo, só para ele ouvir no meio da bagunça. Você me chamou de carro velho e barato na frente dos seus amigos. Você me diminuiu para se sentir grande. Eu só contei a versão da máquina que você dizia pilotar. Quem fala o que quer, ouve o manual de instruções, Bruno. Levantei da mesa. Bom, gente, a fusquinha aqui precisa de uma revisão. Vou me retirar. Aproveitem a pizza. E Bruno? Cuidado com a decolagem. Saí da sala de jantar, fui para o quarto, tranquei a porta. O jantar acabou ali. Os amigos, constrangidos depois da risada, foram embora rápido. Valeu, Brunão, a gente se fala. Eu ouvi o Bruno jogando as garrafas no lixo com raiva lá na cozinha. Aquela noite, ele dormiu no quarto de hóspedes. Não teve briga, não teve gritaria. Teve silêncio. No domingo de manhã, ele veio tentar consertar. Priscila, você pegou pesado. Os caras não vão me deixar em paz nunca mais. E você acha que eu ia esquecer que sou um Fusca econômico? Eu respondi tomando meu café. Era brincadeira, modo de falar. Eu quis dizer que você é confiável, que você é a mulher da minha vida. Não, Bruno. Você quis dizer que eu sou a opção lógica, chata e segura, e que a sua paixão, o seu desejo, ficou lá no passado com a Vanessa. Você vive de nostalgia porque não tem coragem de viver o presente comigo. Ele tentou argumentar. Disse que eu estava exagerando, que era coisa de homem. Mas ali, naquela cozinha, eu percebi que não tinha volta. Não era pelo dinheiro. Eu não precisava expulsar ele porque ele era pobre. Ele ganhava bem. A gente tinha uma vida confortável. Era pelo brilho no olho. Eu não queria ser o porto seguro de um homem que sonha com o mar aberto, mas não sabe nadar. Eu não queria ser o Step. Eu não queria ser o Fusca. Eu sou uma Ferrari, caramba. Eu tenho 43 anos, sou bem-sucedida, sou interessante, sou viva. Se ele não vê isso, outro vai ver. Ou eu mesma vou ver no espelho. Bruno, eu quero o divórcio. Ele arregalou os olhos. Por causa de uma piada de churrasco? Por causa do que a piada revelou. Você não me admira, você se acomodou. E eu? Eu cansei de ser a sua zona de conforto. Eu quero voar também. E o seu trem de pouso, como a gente já sabe, não aguenta voo longo. O processo foi civilizado, dividimos tudo meio a meio. A casa foi vendida, cada um pegou sua parte. Não teve drama de quem paga o quê, porque graças a Deus eu sempre fui independente. A minha vingança não precisou ser financeira. A minha vingança foi a minha felicidade. 6 meses depois. O Bruno está solteiro. Tenta sair com umas meninas de 30 anos, mas ouvi dizer que ele continua falando da Vanessa e comparando todo mundo. Virou aquele tiozão chato do bar que conta vantagem e volta para casa sozinho. Os amigos ainda zoam ele de piloto de drone, porque o voo é curto e a bateria acaba logo. E eu? Bom,
A primeira coisa que eu fiz foi trocar de carro. Comprei um conversível, vermelho. Não é uma Ferrari, mas é um carro que chama atenção. Um carro que não é econômico. Um carro que bebe gasolina, que faz barulho, que corre. E no fim de semana passado, eu fui viajar com as minhas amigas para a praia. Postei uma foto no Instagram. Eu, no volante, cabelo ao vento, óculos escuros. A legenda? A vida é muito curta para dirigir carro popular, acelerando minha própria máquina. Sem brevemas com motor. A Vanessa curtiu a foto. E o Bruno? O Bruno visualizou 5 minutos depois. Meninas, a lição é: nunca aceitem ser o fusquinha de ninguém. Não importa se você tem 20, 40 ou 60 anos. Você é uma máquina potente. E se o seu marido ousar te comparar com a ex na frente dos outros, não tenha medo de abrir a caixa preta do avião dele. Às vezes, a melhor manutenção é a troca do piloto. Um beijo da Pri e acelerem.